Opa, Lude Amano falando aqui e hoje eu tô com uma pergunta bem interessante, muita gente costuma me perguntar isso. Quem mandou essa pergunta foi a Ana Salles, que é uma ex-aluna nossa. Ela perguntou o seguinte: quanto eu devo investir em mídia? Eu tenho uma agência e diversos clientes chegam para mim perguntando quanto que eles devem investir em mídia, Facebook, Google Ads, etc e tal. Olha, essa dúvida é uma dúvida bem legal e bem recorrente. Muita gente mesmo fica se perguntando, poxa, mas quanto que eu tenho que investir? E aí, para responder isso, é legal você usar uma analogia. Vamos supor que você quer sair de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro. Quanto que eu vou gastar de gasolina? O que você precisa saber para poder fazer esse tipo de cálculo? Quantos quilômetros são daqui até lá? E você precisa saber, por exemplo, o seu carro, quantos quilômetros ele faz por litro? E aí você pode fazer uma projeção e você pode calcular quanto você vai ter que gastar de combustível para sair daqui até o Rio de Janeiro. Quando a gente fala de investimento em mídia, é o mesmo raciocínio. Então imagina o seguinte, se um cliente seu chega para você e fala quanto que eu tenho que gastar em Facebook, Instagram e Google por mês, por exemplo, você não consegue responder esse cara se ele não te falar onde ele está agora e onde é o Rio de Janeiro, ou seja, onde ele quer chegar. Se ele não te dá essa resposta, como é que você vai falar para ele quanto que ele tem que investir? É a mesma coisa, o cara chega para você e fala assim, olha, eu quero viajar, quanto que eu vou gastar de combustível? Cara, você vai viajar para onde? Com qual carro? Quantos quilômetros por litro faz o seu carro? Qual combustível que o seu carro aceita? É álcool, é gasolina, é flex, é diesel? O que que é? Então o que acontece? Quando um cliente chega para você e faz esse tipo de pergunta, você tem que devolver algumas perguntas para ele para você poder fazer algum tipo de cálculo. Qualquer coisa que você falar sem ter nenhum tipo de cálculo, sem saber alguns detalhes, você vai estar dando um baita de um chute, né? E a chance de você errar vai ser grande. Então, a primeira coisa que você tem que saber é onde ele quer chegar. Então, vamos dar um exemplo. Legal, você quer saber quanto você quer investir em mídia. Me fala uma coisa. Quanto você quer faturar em um mês? Então, primeira coisa que você tem que perguntar, quanto ele quer faturar em um mês. Então, imagina que ele vai falar assim, olha, eu quero faturar 30 mil reais. Segunda coisa que você vai perguntar para ele, qual é o ticket médio das suas vendas? Então, ele vai falar para você, por exemplo, olha, em média, as pessoas gastam aqui R$1.000 a cada pedido, por exemplo, a cada contrato que eu fecho, a cada venda que eu faço, na média, dá R$1.000 por venda. Legal, você já sabe o ticket médio. Se ele quer faturar 30 mil, e a venda média dele, ele consegue ganhar R$1.000, ele precisa de 30 vendas no mês. Ok. Terceira pergunta que você vai fazer para ele. De quantos leads você precisa para poder gerar uma venda? Então ele pode chegar para você e falar assim, olha, a cada 10 leads que eu recebo, meu time comercial recebe, eles fecham uma venda. Beleza, se a cada 10 leads eles fecham uma venda, isso significa que para ter 30 vendas eu preciso de 300 leads. Tudo bem? A quarta pergunta, quanto custa um lead para você? Um lead para mim custa em torno de R$5. Ele precisa de 300 leads no mês e cada lead custa R$5. Então, 300 leads vezes R$5, ele vai precisar investir pelo menos R$1.500 em mídia para conseguir gerar os 300 leads que ele precisa para poder gerar ali as vendas que ele precisa para gerar a receita que ele quer. Então, basicamente, o que você tem que fazer é a conta inversa, ok? Você precisa descobrir aonde ele tem que chegar e o que ele vai precisar para chegar lá. E aí você vai fazer essa conta inversa e vai chegar nesse cálculo. Você pode jogar uma margem de segurança aí, uns 10% para cima, ou até um pouco mais para você ter margem de manobra ali, caso o lead fique mais caro, ou caso você queira ter uma verba para fazer alguns testes. Pode colocar. Agora, outra situação é o cara chega para você e fala quanto que eu tenho que investir? Você vai perguntar, mas aonde você quer chegar? Quanto você quer vender? Não sei. Aí é difícil mesmo você colocar para ele quanto que ele tem que investir. Outra coisa que pode acontecer é, eu sei o quanto eu quero faturar. Eu quero faturar 30 mil. Mas eu não sei nada. Não sei quanto custa um lead para mim, não sei de quantos leads eu preciso para poder gerar uma venda, não sei meu ticket médio, não sei nada disso. Então o que acontece? Esse cara, você tem que propor para ele algo do tipo, olha, vamos fazer um mês de teste, a gente roda umas campanhas, a gente gera uns leads, você começa a monitorar esses números e depois de um mês a gente avalia para entender melhor o que aconteceu. Quantos leads a gente gerou, quanto custou cada lead, quantas vendas você fez a cada 10 leads que eu gerei. Então você vai precisar de um histórico para poder fazer projeção. Qualquer tipo de projeção você vai precisar ter uma amostragem ali para analisar o que já aconteceu antes para poder projetar.
Qualquer coisa que não seja isso vai ser um chute. Você pode pegar alguns benchmarks de mercado e fazer uma projeção? Pode. É o ideal? Não. O ideal é pegar os números dele. Então, assim, o recomendado sempre é olhar para o histórico. Se não tem histórico, propõe um período de testes para você depois poder analisar. E também o que você tem que colocar na sua cabeça é, quando o cara é muito pequeno, por exemplo, o cliente, por mais que você faça as contas e ele tenha histórico e você fala assim, olha, você precisa investir no mínimo R$2.000 em mídia. O cara vira para você e fala assim, eu não tenho, eu tenho 1.000. Então não adianta muita coisa você falar o quanto que realmente precisa se o cara tem pouco ainda para investir. Se o cara tem para investir, aí a conversa é diferente. O ideal é você saber se ele tem e o quanto ele tem para investir e o quanto ele precisaria para fazer o número que ele quer fazer. Então, basicamente, são essas as perguntas que você tem que fazer aí na hora de fazer esse tipo de projeção. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que essa resposta tenha ajudado você aí a pensar melhor e refletir melhor como fazer esse tipo de conta, de cálculo, tá? E se você tem alguma dúvida, escreve pra gente aí embaixo, ó, coloca aí nos comentários aí do vídeo. Qualquer dúvida relacionada a marketing digital, manda aí pra gente, que a gente está sempre selecionando algumas perguntas para responder aqui. Pode mandar também nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Se você gostou, se foi útil essa pergunta, dá um joinha aí, deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu!